Meus amigos, vamos aqui acompanhar simplesmente, né, os colorados falando sobre a estreia no Campeonato Brasileiro, justamente contra o time do Flamengo. O Mengão que estreia no Brasileirão neste sábado, jogando no Maracanã contra o Internacional. Vamos aqui deixar os créditos para o canal do Fabiano Baldasso. O link dele está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o Mengão. Debate raiz também, tá? O link deles aqui na descrição do vídeo. O Arthur Leiros, flamenguista aqui. Fala, Baldassi Jairo, que seja um bom jogo no sábado. Estarei no Maraca. Saudações rubro-negras. Gente, só tem um time no Brasil. Só tem um time no Brasil que neste momento está jogando mais que o Inter. E é quem? O Flamengo. Então, esse primeiro jogo do Inter aí é um desafio fabuloso para o Internacional. É um desafio gigantesco. Não perder esse jogo seria um feito. Não perder esse jogo para o Flamengo do Maracanã no próximo sábado seria um feito. É para isso que eu estou torcendo. Não perder para o Flamengo, porque eu tenho muito respeito pelo Flamengo, embora eu ache o Inter um grande time, jogando lá, com a bola que o Flamengo joga, seja muito difícil não perder esse jogo. O Eric traz uma reflexão interessante aqui, ó. Que tipo de pré-temporada seria bom para os times se o gauchão acham ruim? Não tem pré-temporada. É começar. Eu acabei de dizer aqui, irmão, os próximos 4 anos, talvez até mais, o futebol brasileiro para por um mês em junho. Tem que começar os nacionais antes. O que são os nacionais? Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, da série C e da Série D. Ah, mas e os clubes do interior? Cria mais 3 séries. Ou então não cria, mas começa o brasileiro antes. Começa o brasileiro nessas 13 datas antes. Aí tu consegue espaçar as coisas e tal. Mas, gente, de novo, tu vai ficando velho já. Tu vai ficando velho e tu vai aprendendo o seguinte: que tu não pode despender energia excessiva para coisas que não adianta. Penharol e Nacional, esquece. Chapecoense do Campeonato, esquece. Vamos jogar o Gauchão com o Sub, esquece. Vai terminar o Campeonato Gaúcho, esquece. Não percam energia. Poupem a energia para coisas que vale a pena a gente brigar. Isso aí não vai acontecer. Eu acho que a única carência que a gente pode dizer que temos é na lateral direita. E na lateral esquerda, talvez. Forçando um pouco. Nas duas laterais. Fora isso, eu não vejo o elenco do Inter. Por que nas duas? O Cara, eu não Bernabé, sei se... melhor lateral esquerdo. O problema Não é a gosta do reposição, Ramon? né? Não é que eu gosta do não Ramon? goste. Não é que eu não goste. É que se a gente for analisar um ponto fraco do Inter hoje, ser um lateral esquerdo reserva. Mas mesmo assim, o Ramon... Ele é um lateral comum, assim. Não achei nem Mas ruim, nenhum nem time bom. do Brasil, tirando o Flamengo que talvez consiga ter 2 jogadores de grande nível para cada posição. Acho que nenhum time do Brasil consegue ter, né? Eu fiz um exercício até pra ver. Sim, tu tentou puxar assim, qual a posição era. Se for contratar sim, em algum entendi. lugar, qual seria? Thiago, vamos. Não, antes eu vou com o Gira pra falar do jogo, e aí depois a gente vai falar dos bastidores envolvendo o Flamengo. Gira, o Flamengo tem algumas dúvidas, né? A gente tá falando das dúvidas do Inter, mas o Flamengo tem algumas dúvidas pro jogo de sábado. Exatamente, porque lá na quinta-feira o Gerson saiu sentindo o adutor da coxa, se não estou enganado. O posterior da coxa, desculpa. Ele acabou sentindo. Posterior, isso. Posterior, isso. O posterior da coxa. Ele acabou sentindo e deixou a equipe do Dorival, inclusive foi desconvocado, foi chamado o João Gomes, ex-companheiro de equipe. E também o De Arrascaeta. E quando a gente estava ao vivo, a gente até não conseguiu acompanhar, né, Fontes? A gente estava de canto de olho ali e a gente não viu a troca. O internauta ajudou a gente e informou ali da substituição do De Arrascaeta, que estava jogando contra a Argentina. Inclusive, poxa, troca o De Arrascaeta pelo De La Cruz, né? Que seria o outro jogador do Flamengo. O De La Cruz acaba não conseguindo suprir a expectativa do Bielsa e foi desconvocado. Chamou bastante atenção essa questão também. Então o Flamengo tem seus 3 jogadores de volta, 2 sentindo desconforto e 1 100%, que seria o De La Cruz.
Como é que ficaria um provável Flamengo? Não sei se é bola nas costas ali, o Gira, mas a gente tá falando de elenco, o melhor elenco do Brasil disparado é o Flamengo. Os caras estão querendo contratar o Jorginho agora, aquele que jogou no Chelsea, em outros times da Europa. Mas mesmo assim ficaria um bom time do Flamengo pra enfrentar a gente? Eu confesso que eu não dei uma olhada ainda quem seria o reserva à altura do Gerson, né? Mas pra mim eu acho que ele segue sem dúvida. Acho que é muito mais uma questão de uma fadiga, tá? Pode sim aparecer nesse time do Felipe Luiz. E do De Arrascaeta, o próprio De La Cruz. Pode acabar substituindo ele no Flamengo. Ô, Thiago, nos bastidores também o Flamengo deu uma faladinha, né? Uma faladona, né, Weber? Mais um capítulo daquela situação envolvendo o Thiago Maia, porque, como eu falei na abertura, o Inter voltou a ser o foco do Flamengo nesta cobrança, justamente porque a situação estava congelada por conta da quase ida do jogador para o Santos, e esse retrocesso faz o Flamengo novamente mirar o Inter como um devedor do Thiago Maia. O Inter ainda deve as parcelas, se eu não me engano, já são 4 parcelas que o Inter deve, somando a dos últimos meses. E o Inter fez essa promessa de pagamento nas últimas semanas, até como uma forma de apaziguar todo esse contexto, toda essa repercussão que tem nas declarações do Flamengo, mas isso aparentemente não amenizou o rubro-negro, porque numa reunião que aconteceu no Conselho do Flamengo na última quinta-feira, o ex-presidente Rodolfo Landim demonstrou seu descontentamento com a inadimplência dos clubes e a falta de cobrança efetiva de dívidas do Flamengo. Então, só para vocês entenderem, não é apenas sobre o Inter. O Flamengo tem um saldo devedor de 60 milhões com dívidas, 56 milhões, na verdade, com dívidas em diversas situações, e o Inter é um desses devedores do rubro-negro. Após essa declaração do Landim, que abre aspas, não deve ao Flamengo que a gente expõe o seu nome. Temos que sanar esse tipo de atitude. Não faço acordo nenhum e nem dou desconto, afirmou o ex-presidente do Flamengo. O atual presidente rubro-negro, o BAP, ele refutou essa situação, explicando o porquê o Thiago Maia ainda é um saldo devedor do Flamengo com a frase: eu ia trocar de devedor duvidoso, não fizemos, por isso o Santos não adquiriu o jogador, porque segundo o atual presidente do Flamengo, o Santos não é confiável para pagar e não é nada diferente do que o Inter apresentou até o momento. Mais uma cobrança pública, Lucas Weber, por parte de ex-presidente e endossada pelo atual presidente rubro-negro. Como é que tá essa questão envolvendo o Thiago Maia, o Thiago? O Inter, ele tá se arrumando para deixar em dia as parcelas, seria isso. E eu acho curioso que mesmo assim, quando aparece a dívida, aparece os 4 milhões de euros do negócio inteiro. O Inter só deve algumas parcelas, o Inter não deve o negócio inteiro, seria isso? Não, até porque essa promessa de pagamento ela é muito longeva, do Inter ter adquirido o jogador. Mas sim, o Inter já deve algumas parcelas, e esse saldo devedor, Weber, eu acredito que assim, aí já é um sentimento e não uma informação. Não pagou nenhuma. O Inter estipulou este negócio junto ao Santos para se livrar da dívida. Com tudo que estava alinhado, o Inter acreditou que não teria mais esse saldo, não teria mais que pagar o Flamengo, porque o Thiago Maia chegou a viajar para o interior paulista, para o litoral paulista, para assinar com o Peixe, e acabou não dando certo. Então o Inter vai ter que se reestruturar em planejamento para pagar o jogador. E aí resta saber, Weber, é algo muito recente ainda, porque as afirmações de que o Thiago Maia permanecerá no Inter e não vai mais ao Santos, elas partem pouco antes do Grenal na final, por parte do presidente Marcelo Teixeira do Peixe, como também, após a final, do próprio Thiago Maia, que quando conversou conosco após o título, afirmou: eu vou ficar, eu não saio mais. E isso faz o Inter ter que planejar novamente. É algo que ainda está em dúvida, ainda não temos total certeza, porque a certeza que o Inter tinha é que não precisaria mais pagar o jogador. Weber. Oi, fala, Tira. Até para completar ali, o Thiago trouxe que seriam 4 parcelas, né? Mas agora no dia 20 de abril será a 4ª parcela. Então lá em agosto de 2024 foi uma parcela de 250 mil euros. Em dezembro foram 2, tá? Uma de 400 mil euros, outra de 50 mil euros. E agora em abril, no dia 20, seria uma de 500 mil euros. Tá? Seria a 4ª parcela daquelas 10 que o Inter fez com o Flamengo.
Meneghetti, o presidente do Flamengo, o BAP, ele concedeu e esteve em uma reunião com conselheiros do Flamengo e mais uma vez falou a respeito da dívida que o Internacional possui com o Flamengo e que não foi repassada para o Santos, e foi um recado contundente por parte do mandatário do Flamengo, tá? A gente vai ver aí na tela a fala do Luiz Eduardo Batista, presidente do Flamengo. Não deva ao Flamengo que a gente expõe o seu nome. Temos que sanar este tipo de atitude. Não faço acordo nenhum, nem dou desconto. Eu ia trocar de devedor duvidoso. Aí ele se referindo ao porquê o Flamengo trancou a negociação entre Internacional e Santos para a venda do Thiago Maia. Ele disse, eu ia apenas trocar de devedor duvidoso. Ele fala ainda nesta reunião, Meneghetti, a respeito de um passivo de mais de 50 milhões de reais de dívidas que o Flamengo possui, de outros clubes que estão devendo ao Flamengo. Este passivo o Flamengo possui. E que agora existe uma política mais contundente, mais rígida, segundo ele, para a cobrança dessas dívidas, uma fala bastante forte da parte do mandatário do Flamengo, Meneghetti. Vamos só colocar que e o Inter tem que pagar essa dívida, é óbvio, mas essa não é a única dívida vigente no futebol brasileiro. O Inter, por exemplo, tem dinheiro, quantia de vulto para receber do Vasco da Gama com relação ao David. E assim outros créditos e também tem outros débitos, Baldasso. Mas eu também, vamos lá, eu também dou o direito ao Flamengo de encontrar neste critério uma possibilidade de pressionar que se pague. Se o Flamengo quer publicamente fazer a cobrança, também não está impedido disso. O Flamengo alega, né, que trocaria o Inter pelo Santos como devedor duvidoso. Como devedor duvidoso, no caso do Thiago Maia. Também é direito do Flamengo não querer que o negócio acontecesse e exigir super garantias bancárias. Cara, errado é quem não paga, Meneghetti. Errado é quem não paga. Não, o cara contigo. Não. Vamos lá. Quem está cobrando, senão a gente inverte tudo, né? Quem está cobrando não está errado. Errado é quem não paga. Assim, ó, a gestão do presidente Barcelos, ela inegavelmente melhorou absurdamente nos últimos tempos. Acho que todo mundo precisa reconhecer isso. E aí, cara, eu já errei, você já errou, o presidente tem o direito de errar e acertar. Ele errou no começo, as coisas deram errado. Ao que tudo indica, aprendeu com vários erros e as coisas melhoraram muito. Há uma brecha aqui do Inter melhorar essa questão. Os problemas financeiros do Inter não foram criados pelo presidente Barcelos, mas o presidente não conseguiu solucionar e até piorou em alguns casos essa questão financeira. Ele tem, Meneghetti, agora uma grande chance de reorganizar essa parte. Ele já melhorou no futebol, ele já melhorou com um bom técnico, com liderança de vestiário, com um grupo de jogadores, com comunicação com a imprensa, que ele sempre foi muito bom. Então, falta esse detalhe. Eu me surpreendi com o Baldasso tendo esse raro momento de lucidez financeira, mas é verdade. O Inter precisa apagar a fama de mal pagador que está no mercado e o Inter tem essa fama. Não é fácil, né? Com as dificuldades financeiras que o clube tem, né? Que não é culpa só do presidente Barcelos, mas é que, tipo, a única pessoa que pode resolver é ele, eu não tenho como resolver. Mas que em alguns casos ele até piorou a questão. Não, ele piorou, então, ele tem participação. Claro. Não, o Thiago Maia é uma dívida exclusivamente dele. As outras até podem não ser, mas o Thiago Maia é. O que é constrangedor é ficar passando por esse tipo de situação, né? Ser exposto dessa forma, o presidente do Flamengo, não sei até se ele tem a maior moral do mundo para fazer isso, mas ele está no direito dele, como o Baldasso falou e tudo mais, mas é constrangedor tu passar por esse tipo de situação, né? O nome do Internacional estar nesse tipo de situação, né, como mal pagador. Óbvio que o Inter não é o único mal pagador do futebol brasileiro, né? Não estou aqui imputando uma coisa ao Internacional. Só que não é legal, né? Tu ter o teu nome exposto dessa forma, né? Desta maneira, inclusive como o presidente do Flamengo está fazendo. Mas o Inter precisa pagar. E que bom que o Flamengo agora decidiu pagar as contas, né? Porque o Flamengo de 10 anos atrás, 15 anos atrás, não pagava ninguém, né? Havia um jargão no futebol que dizia o seguinte, não, isso aí a gente vai fazer que nem o Flamengo. Como é que funciona o Flamengo? Uma operação é comprar, a outra é pagar. São operações completamente distintas. Esta era a prática do Flamengo. De uma vida toda. Famosa lei Vampeta, né? Eles fingem que pagam e eu finjo que jogam. Mas vocês viram como, querendo ou não, nós somos barristas? Porque a gente tá assim, mas o Inter também tem a receber. Não, mas o Flamengo não pagava 15 anos atrás. Mas o presidente do Flamengo, diz o Diogo, ele não tem essa moral. Senhores, é como disse o Baldasso. O que ele tá falando? Quando ele coloca duvidoso,
Óbvio que não é só o Inter que deve, óbvio que o Inter tem dinheiro para receber, óbvio que o Grêmio, o Palmeiras, todo mundo tem. Só que, cara, a negociação que foi feita, tu mesmo era contrária à negociação. Não, tu foi um dos que mais bateu aqui, porque mas é outra coisa. Não, é outra coisa. 2 erros não justificam um acerto. Eu sei. Ou uma coisa tá certa ou ela tá errada. Peraí, antes era errado o Flamengo, era errado o Inter, porque ia passar um negócio em que ele comprou um jogador, não pagou, tá vendendo para outro e ainda tendo lucro. É a mesma negociação. Não foi o que eu acabei de dizer. O que o presidente, ele tá no direito dele. Não, é o direito só, não é que ele está no direito, é o direito que ele tem. É que nós estamos aqui contemporizando. Ah, não, mas o Vasco deve pro Inter. Ah, não. Tá errado. O Inter vai lá e compra um jogador que vale, sei lá, 4 milhões, metade dele, espana para todo mundo, olha o baita time que eu tô fazendo, não paga o jogador, tenta repassar, tenta ter um lucro. Ele não tá errado nada, é o que disse o Baldasso. O problema é que nós estamos contemporizando. Mas o Grêmio tá devendo porque os outros não pagam o Grêmio. Tá errado o Grêmio, tem que pagar. Eu não acho errado o Inter ter lucro com o Thiago Maia, porque o Inter valorizou o Thiago Maia. Mas nem pagou o Thiago Maia. Na minha visão, o errado era... Tu compra o meu carro, não me paga, tem lucro com ele, tu tá certo. O Inter criticou o Santos. Não tem como. Não, mas se por algum motivo eu valorizei o teu carro... Mas tu nem me pagou, meu carro. Mas valorizou. É que o Santos poderia entender o seguinte, o Flamengo poderia entender o seguinte, com o Santos eu tenho mais chance de receber com o Inter. Isso que não era o caso. A única coisa que eu achei fora do tom nessa situação, porque eu já citei aqui, apartamento, eu comprei um apartamento, financiei em 30 anos, não terminei o financiamento, estava pagando, no mínimo isso estava fazendo, pagava em dia, só que nesse meio tempo, 10 anos depois, o mercado imobiliário cresceu, vendi por muito mais do que eu paguei, fui lá, paguei o banco e me sobrou um baita lucro. Dicas financeiras. Dicas financeiras, posso abrir outro canal. Isso, mas o que eu quero colocar aqui, eu acho que a única coisa fora do tom aqui do Inter é o Inter criticar o Santos, que o Inter criticou que o Santos não cumpriu parte do acordo. Cara, o Santos só não cumpriu parte do acordo porque o Flamengo pediu garantias bancárias para eles, garantias essas que só entraram na conta, Meneghetti, porque o Inter não pagou, por conta do traumatismo. Cumpriu o acordo? O Inter reclamou que o Santos não cumpriu o acordo. Diz que não cumpriu o acordo ou que não conseguiu dar sequência à negociação? Não, a nota do Inter fala que uma das partes não cumpriu o acordo, o acordo é esse, é o Santos. O Santos mandou um documento pro Inter dizendo que tinha as garantias bancárias para o acordo. Aí o Inter libera o Thiago Maia. Aí não cumpriu, tá? Aí tá o Meneghetti, se criou uma imagem equivocada aqui no programa por conta do JB que eu prego que não se pague as contas. Não é o caso. Falou! Não é o caso. Ao contrário do Bagé, que já não tem, ao contrário do Bagé, que já não tem mais preocupações financeiras, nem sabe mais o que paga ou não paga, eu controlo minhas continhas, às vezes não consigo pagar, fico mal e tal. A única coisa que eu preguei nesse programa é o seguinte: tu não pode abandonar necessidades básicas para pagar a conta. A necessidade básica, ela é prioridade sempre, nem que tu atrase a conta. Isso foi sempre o que eu preguei. Necessidade básica de um clube de futebol é ter time que brigue pelos títulos. O Inter não pode abandonar essa ideia pregada pelo JB de que o Inter deveria ter time medíocre por 5 anos para pagar as contas. Mas um Porré por 7 milhões de euros é uma necessidade básica. Boa contratação, boa, é uma necessidade básica. Thiago Maia por 4 milhões de euros é uma necessidade. Não, eu não tô criticando, só tô colocando na mesa. Tu acha que é uma necessidade básica. Tu acha que não é? É que pra ti necessidade. Sabe qual é o teu problema? Pra ti necessidade básica é ter 20 jogadores no grupo. Pode ser um Weber, um outro Diogo Rossi. Ganhando pouco. Pra ti necessidade. Não, necessidade básica é ter jogador bala. Ter jogador pra brigar por título, como o Borré e como o Thiago Maia. Não, tudo bem. Como o Borré e como o Thiago Maia. A questão é, eu tenho que pagar os 600 milhões de dívidas. Tem que pagar. Só que primeiro tem que ter um time competitivo sempre. 100% do tempo. Só colocar uma... Aí é fácil, né, Baldasso? Aí é fácil, né? Quer ter o time competitivo sem ter dinheiro? Ah, meu parceiro, aí todo mundo quer, né? Ah, essa não, Baldasso, aí não. Você começou até bem, né, falando que o Inter deve, que o Inter tem que pagar, mas terminou muito mal, tá? Eu tenho que ter um time competitivo, mesmo tendo dívidas. Então assim, times, a Portuguesa, time da Série C, vai querer comprar jogadores, ter um time competitivo, mesmo tendo dívidas. É uma necessidade, né? É uma necessidade ter um time competitivo. Meu amigo, quer ter time bom, quer ter jogadores bons? Pague suas dívidas, né? Pague suas contas, equilibre tudo. Essa que é a verdade, né? O próprio Internacional recebeu dinheiro de alguns jogadores agora, recentemente, e o que deveria ter feito? Ter sanado essa dívida do Thiago Maia, que tá feio já, né? Já tá reverberando nos 4 cantos por aí. E aí, o Internacional, ao invés de arcar com a dívida, simplesmente não pagou. E agora em abril, você ouviu aí, vai vencer a 4ª parcela. Galera,
Não é a primeira, a segunda, a terceira, vai vencer a quarta parcela. Ou seja, de um total de 10, o Inter não pagou nenhuma. Já tem mais de... desde o ano passado, né? Vai fazer aniversário. Cara, é surreal. Você não pagar nem a primeira parcela... Olha, se você compra um carro na agência e você fica 4 meses sem pagar, o seu carro já entra em busca e apreensão. Então, assim, o Internacional não pagou nenhum real do Thiago Maia, galera. A CBF, a FIFA, deveria proibir esse jogador de entrar em campo. Porque é um jogador que o Inter está utilizando, só que não pertence a ele. Ele não comprou, porque não pagou. Ele comprou, mas não pagou, então não pertence a ele. É igual o carro. O carro o cara financiou, comprou, não pagou, o banco vai entrar em ação para recuperar esse bem, porque não pagou. Então não pertence mais a ele. 4 meses não tá com o cara que vai pagar. Essa que é a verdade. Então assim, é muita conversa, né? Muita conversa fiada e no final das contas não se acerta, né? Bom, vamos aguardar, vamos continuar aguardando, receber pelo menos a primeira parcela, talvez, né, lá na 14ª parcela, igual o seu Madruga, né, 14 meses, né, talvez na 14ª a gente receba alguma coisa, tá? Vamos ver, né, 14 meses de aluguel. Ai, meu Deus do céu, cara, vai ser um massacre no sábado. Se preparem, gauchada, porque no sábado o Flamengo vai atropelar, só pra descontar um pouco aí, né, desse nervosismo aí do Thiago Maia que nós estamos passando, né? Apesar que nem estamos precisando desse dinheiro, mas queremos receber, lógico. Bom, vou deixar aqui os créditos pro canal Debate Raiz e também pro canal do Fabiano Baldasso. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu trago novidades para vocês da estreia. Flamengo vai estrear no sábado e ó, passar o carro nesse Internacional que simplesmente não quer pagar o Flamengo. Essa aqui é a verdade. Daqui a pouco eu volto. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!